Pastor, nessa parte aí, justamente, é porque geralmente a gente encontra as pessoas e também eu já vi padres falando, né? No sentido que eles fazem a criação da imagem, há a imagem lá, mas não há a adoração dela, né? E aí, assim, não sei se eu não peguei muito o gancho do momento que o senhor falou sobre a IK, quando eles fazem essa unificação do primeiro mundo, se isso de fato é usado para fundamentar esse tipo de discurso. Eu não peguei o momento que o senhor disse, em que ele, para evitar, né, uma questão de criar deuses fora, que não é o seu Deus, e também criar uma que é especificamente o Deus que você está adorando. Para fazer, por exemplo, na concepção deles, eles não são politeístas. Eles fazem uma diferença entre politeísmo e idolatria. Então, por exemplo, politeísmo seria adorar vários deuses. Vários deuses. Isso é politeísmo. Então, por exemplo, seria o que? Porque quando eles criam imagens para adorar, eles não estão fundamentando nessa divisão de mandamentos, não. Aqui eles estão fundamentando na interpretação deles e aí eles usam essa desculpa de que eles não estão adorando. Então, eles não fundamentam nisso. Quando eles fazem essa divisão, eles fazem a diferença de politeísmo. Então, por exemplo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, isso diz respeito a adorar apenas a Deus. Fazer imagem de escultura seria aplicado a outros deuses, que seria, então, a quebra desse mandamento. Então, se eu faço imagem e escultura de outros deuses, então eu estou cometendo um politeísmo. Estou sendo politeísta, então estou pecando. Por que eles fazem a imagem do Espírito Santo, né, como uma pomba, a imagem de Jesus Cristo? Porque isso diz respeito, esses dois mandamentos que foram unificados em um só, diz respeito ao politeísmo e não à idolatria. Pronto. Tranquilo quanto a isso. Quando eles fazem imagens para venerar de santos do passado, isso não diz respeito a nenhum dos dois divisão dos mandamentos, não. Isso diz respeito à interpretação que eles fazem. Somente isso. Porque se não houver essa interpretação deles, que é imposto como autoridade na Sagrada Escritura, eles estão quebrando os mandamentos mesmo. Então eles precisam dizer que eles não estão adorando como Deus, porque assim eles mesmos estariam quebrando o mandamento que eles defendem, que seria politeísmo. Então é por isso que eles têm que dizer que não é um Deus ali, né? Então como é que a gente entende isso, né? A gente entende justamente isso, pegando esses atributos que são exigidos apenas por Deus e devotados apenas por Deus a outros. Por exemplo, fazer procissão para alguém. Onde você via nas Sagradas Escrituras fazendo procissão? Na Antiga Aliança, quando o povo peregrinava para Jerusalém, pelo menos uma vez no ano. E aí nós temos os salmos de romagem, as romarias, as romagens eram feitos para Deus entoando cânticos a Ele. Eles fazem isso para quem hoje? Para vários santos, né? Então isso é o quê? É adoração, é veneração, é o que for colocar. Então, por mais que não usem o termo, então, por exemplo, quando você diz, não, eu ando com esse... É como se fosse uma foto, você não anda com a foto da sua família na carteira, né? Então, eu ando com a foto para honrar, para lembrar, né? Para mostrar a minha gratidão. Então, você sabe que não é isso. Pois é, você sabe que não é. Mas olha como a mente é nublada, a mente é tão escura, porque é óbvio, ela sabe que não é. Ela sabe, quando a gente vê isso em filme direto, irmãos. Por exemplo, quando um ator lá perde a esposa e diz assim, fala por mim aí. Não é? Me ajuda aí, você aí de cima, me dá uma força. Está fazendo isso. Só que a gente vê aquela cena como algo muito emocional. Então, para a gente não tem problema. O problema está sofrendo. Você acha que um crente ia ter coragem de dizer isso? Para alguém que morreu? Sei lá, a Amanda morreu. Aí eu me mato também. A Amanda morreu, né? Aí eu estou passando por dificuldade aqui. Convite a Valesca enchendo e tal. Doido para matar os dois. E aí disse, Amanda, olha aí por mim, meu filho. Meu irmãos, isso é... Olha como... Agora aplica as mesmas exortações de Provérbios. É algo tão óbvio que chega a ser estúpido. E por ser tão óbvio, você percebe
que se o Espírito Santo não abrir os olhos, não vai enxergar, porque é óbvio demais. A própria pessoa sabe que adora, que pede, que intercede, que faz promessa, que atribui milagre. Tudo isso são características divinas. Ela mesma sabe, mas ela precisa se enganar para ter aquele amuleto de ansiolítico espiritual. Ela precisa se enganar, né? Então, é como se, com base nisso, fosse se firmar nisso, e o povo fez lá com o bezerro, se eles não tivessem adorado, ou ter feito não fosse um bezerro ou qualquer outra imagem, não, representando Deus, mas ninguém está adorando. Então, quando Moisés descesse, estava tudo validado, não teria acontecido. Mas eles fizeram um bezerro para representar Deus mesmo, porque eles disseram assim, foi este que nos tirou do Egito. Verdade, verdade. Então, para ele ali não era outro Deus, não tinha um mandamento, beleza, mas não foi com base nisso. Mas por mais que eles fizessem isso, eles não atribuíram a outro Deus. Ele diz que foi este que nos tirou do Egito. Então, para vocês verem como o mandamento se refere à representação de Deus. Qualquer representação de Deus, não é de outros deuses. Então, tanto tem o politeísmo, como a adoração ao Deus correto por meios errados. Você pode adorar ao Deus correto, Deus trino, mas com imagens, por meios errados. Então, a quebra do mesmo jeito, né? Por isso que eu introduzi lá, falando desses nossos fragmentos mundanos que são minados com o entendimento da palavra de Deus e acabam minando a nossa autonomia carnal. Porque fidelidade é privação, irmão. Fidelidade é privação. Você acha mesmo que vai ser fiel? É o que o Tiago diz, capítulo 4. Você acha que pode ser amigo do mundo e amigo de Deus? Fidelidade é privação. É por isso que o Senhor exorta muito bem. Aquele que não estiver disposto de deixar pai ou mãe, não é digno de mim. Então você tem que estar entendendo direitinho o que significa seguir a Deus. É por isso que o Senhor disse para o jovem. É quando ele disse, deixa eu te seguir, mas deixa primeiro que eu enterre o meu pai. Ele disse, não, os mortos enterram os mortos. Para seguir Jesus não pode titubear, não. Só segue a Jesus de fato quem entende que Jesus é digno o suficiente, tem valor suficiente para deixar tudo. Tudo mesmo. Famílias, pais, mães, filhos, tudo. Não dá tempo de voltar atrás, não. Aí você acha que isso não vai exigir que sejamos privados do mundo? Como é que a pessoa vai deixar um pecado se não deixa uma série? Meu irmão, para mim, isso não vale nem o tempo de ar-condicionado que eu gasto no gabinete preparando sermão. Sério? Fidelidade significa privação do mundo. Simples assim. Simples. Enquanto a gente não entender isso, aí a gente vai defender os nossos pecados, né? Só pense que fidelidade, irmãos, é um conjunto de regras que nós observamos. Não. Fidelidade é privação de nós mesmos e do mundo. Nós não somos dele, por isso nós entendemos perfeitamente que ele não nos satisfaz. Ele não viu tanto isso em Daniel? Então, quando a gente entende isso, estou pegando o negócio, né? E aí, a gente pode arranjar vários argumentos para isso, inclusive teologicamente rebuscados. É isso, é que nem o dia do Senhor, né? Eu não interpreto desse jeito, não. Pronto. Vai lá para uma igreja que interpreta, né?